Eu vou declamar aqui um texto, vai ser pequenininho, é, é sobre caridade e esmola. Começa assim: cuide bem para que a sua caridade não vicie o outro, nem contribua para que se mantenha na mendicância. Ao sentir o impulso para doar, avalie o que de fato o outro precisa para que a doação atinja o alvo em sua precisão. Nem sempre o que é pedido deve ser dado, e o que você considera necessário é aquilo que o outro deve receber. O crivo precisa conter o que, de fato, tornará o outro livre da necessidade de pedir. Verifique se sua doação atende à carência, suas projetada no outro, ou se o apelo ouvido se dirige à sua condição socioeconômica, sem que efetivamente possa resolver o real problema do outro. Sua caridade deve contribuir para a emancipação daquele a quem você deseja ajudar. Qualquer dependência modifica a qualidade de sua doação, tornando-a meio de submissão ao outro. Estabeleça prazo para que o outro consiga resolver sua necessidade por outro meio, principalmente quando lhe basta apenas a vontade e a saída da acomodação. Evite a esmola ou a doação fria, pois elas transformam o outro em seu objeto de descarga de desculpa. Doe com o coração, olhando nos olhos do seu receptor, para que ele se lembre do quanto você se interessa pelo seu progresso e entenda a importância de conquistar sua própria autonomia. Sua doação, mesmo que seja pequena para você, pode trazer grande benefício a quem a recebe. Por esta razão, antes de doar, avalie qual é o impacto do seu presente na consciência e na vida do outro. Doar exige pertinência, senso de propósito e desejo sincero de promover o outro para que a caridade atinja seu objetivo máximo. Seu supérfluo pode não lhe ser útil, mas poderá preencher lacunas importantes na vida do outro. Doe, portanto, aquilo que não mais lhe interessa ou que foi esquecido pelo tempo. A vida do outro pode mudar por um simples gesto seu e pelo que não mais tem utilidade em sua vida. Mesmo supérfluo para você, doe com amor. Sua doação, quanto feita de forma sutil, não humilha e traz alegria ao seu beneficiário. Sua caridade, para ser precisa, deve trazer satisfação ao outro e verdadeiro sentimento de que lhe será de grande utilidade evolutiva. Seu gesto, preferencialmente anônimo, ao atingir o alvo, deverá retirá-lo dessa condição, livrando-o de necessidade que dificulte a sua emancipação. Quando, sem querer, seu gesto caridoso deixa o outro constrangido ou com sentimento de humilhação. Peça-lhe desculpa, colocando-se à disposição para auxiliá-lo também de outra maneira. Não se incomode com a incompreensão do outro, pois sua caridade, quando feita com o coração, é compreendida. Fala um pouco sobre caridade, né? A caridade, na verdade, tem que ser de coração, espontânea, né?
e de amor, né? Tudo tem que ter o amor. Sem o amor, não adianta. Então, eu vou fazer uma, uma prece aqui, pequena, para começarmos nossos trabalhos, né? E dar a palavra a José Amorim. Depois da prece, eu faço um breve comentáriozinho disso que você leu, trazendo o tio Divaldo, viu, Fidelis? Tá Rapidinho, certo, tá depois da certo. prece. Fica à vontade. Tá bom, querido. Tá certo. A prece o título é Envelhecendo sem Idade. Ensina-me, meu Deus, a viver todos os meus dias voltado para o que realmente tem sentido para a minha vida. À medida que dores e limitações se multiplicarem e minha memória for se evaindo, ensina-me a reconhecer cada vez mais a natureza transitória da minha existência física. Ensina-me a tomar cada vez mais consciência de que minha alma nunca envelhece, que sua natureza é eterna e seu valor não tem idade. Que essa mensagem, essa prece, essa reflexão sirva para nós todos, entendeu? E, Amorim, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, entendeu? Que faça de você uma pessoa querida, uma pessoa honesta, uma pessoa justiceira, sempre. A palavra está com você. Obrigado, Fidelis. Fidelis, quando você lia o textozinho sobre a caridade e a esmola, nós lembramos de dois personagens muito importantes assim, com relação a esse tema. O primeiro, o nosso querido Luiz Gonzaga, quando ele traz aquela música, aliás, são duas músicas assim, esta e aquela que ele fala Cidadão, acho que é o título. Está vendo naquele prédio, moço, também que ele fala isso, eu ajudei a levantar, né? Hoje a população, eu fui criei a terra e ninguém me deixa entrar, coisa do tipo, eu acho que inspiração. Mas vamos lá. E quando ele fala que a caridade para um homem, né? Vicia, não faz um bom a caridade, a esmola, né? Para um homem que é são, ou vicia, ou, como é? Ou cidadão, ou me fugiu agora. Mas ele fala o perigo dessa esmola para a gente poder realmente tomar todos os cuidados, porque quando não existe o amor, né? Não, vou dar para me livrar, vou dar para ver se está mal cheiroso, está mal vestido, está doente, coisa do tipo. Vou me livrar dele aqui dando essa esmola, vai agora, vai embora, coisa do tipo, né? E um outro caso foi daquele seu Jorge, um frequentador lá do Centro Espírita do Francisco de Assis, de Chico Xavier, né? Que também tinha, assim, mau cheiro, um hálito terrível. E aí o seu Adelino Silveira contando que as pessoas, ele via as pessoas abrir o bolso para dar alguma coisa, ele comprou uma bala, um refrigerante, uma guloseimazinha, mas muito mais com o propósito de se ver livre, seu Jorge. Sai daqui da minha frente, você está cheirando mal, né? Coisa do tipo. E ele fala brincando que foi a única vez que ele viu assim os espíritos abrindo o bolso, botando a mão no bolso para ajudar alguém, né? Mas com esse objetivo de se livrar, dar essa esmola aqui para se livrar. O amor, com certeza, está passando longe, muito longe, ou talvez realmente nem exista, né? O terceiro é o tio Divaldo, ele diz, olha, estamos aprendendo a abrir as mãos. Então, vale. Não tem ainda o amor, não tem ainda esse sentimento de compaixão, de piedade, né? De solidariedade, de fraternidade, mas é um exercício, já estamos começando a abrir as mãos, então está valendo.
E aí a gente lembra, Tirivaldo, em relação aos trabalhos assistenciais da casa, a grande preocupação dele para que esta ajuda com cestas básicas, né, nesse atendimento, isso não caminhe pelas gerações daquelas famílias. Então, essa era uma preocupação enorme do tio, para que, de alguma forma, a gente conseguisse o estudo para os filhos, os netos desses que hoje estão sendo assistidos, né? Estão num compromisso com a casa em relação a receber, porque a situação está difícil, mas que a gente tenha também todo um olhar, toda uma preocupação com quem está abaixo desses. Então, o avô é a avó, mas tem a filha, tem a neta. Esta neta, se possível, estar dentro da educação, na casa, está crescendo com uma perspectiva diferente, né? Para que tenha realmente um futuro diferente. Então, quando você lia isso, Fidelis, a gente lembrou assim desses casos, desses três agora, né? O Luiz Gonzaga, o próprio Chico e o nosso querido tio Divaldo, né? Mas muito, muito bonito e necessário as observações que você leu para a gente. Mas vamos voltar agora para o nosso tema, né, Alberto? Né, Fidelis? Que maravilhoso vocês terem escolhido este livro como livro base, aí, livro de estudo para o mês, né, Alberto? Não te ouvi, Alberto. Ele está programado para o primeiro semestre. São 30 lições. 30 lições, né? Então, parabéns mesmo aí pela escolha. E nós ficamos com esse compromisso aqui do capítulo 9. Eu só gostaria de ver aqui uma observação que a mentora faz no prefácio, aqui de 2018, quando ela diz assim, nos diz assim, né? Nosso modesto livro é um grito, um apelo à penetração da luz na escuridão das almas e do ambiente, objetivando contribuir com pequenas propostas psicoterapêuticas oferecidas pelo Espiritismo na interpretação do Evangelho de Jesus, o homem-luz que ainda confia em nós e nos ama. Ele não desiste de nós, né? Então, a gente vê nesse prefácio da benfeitora a importância e esse cuidado, este olhar de Jesus como o homem-luz que uma vez saiu a semear, mas nunca deixou de semear. E sempre de braços abertos, esperando por todos nós, né? Nesta longa caminhada. Então, este livro, ele vai, com certeza, tratar para nós de toda uma superação, né, daquilo que nós ainda nos achamos em carregar como sombras, através desta nossa reforma íntima, né, desta nossa autoiluminação. Esse livro vai nos trazer lições importantes sobre isso. A mentora, ela destaca esta vitória de Jesus, né, quando esteve aqui na Terra, muitos achando que foi derrotado, que Jesus foi derrotado, e foi o homem realmente que conseguiu dividir a história em duas, não é verdade? Trazendo para a gente lições importantíssimas. Muitas coisas que Jesus deveria ter dito, mas pelo estado de evolução que nós ainda nos encontrávamos à época, não foi possível pelo nosso entendimento. Mas quando ele nos garantiu que não nos deixaria órfãos de forma alguma e que estaria mandando um consolador, prometendo para nós este consolador, ao que a gente atribui isto, ou identifica isto como a doutrina espírita, que realmente estaria trazendo de volta tudo o que ele falou e muito mais, que com certeza ele não teve condições de falar à época, como nós falamos, em função do estágio evolutivo que nós nos encontrávamos, né? Então, este livro realmente é um convite a este autoencontro, né? De nós conosco mesmo, sugerindo que esta
esta possibilidade, este encontro, possa trazer luz para o nosso interior, diluindo, de alguma forma, assim, tudo aquilo que ainda é trevas, é escuridão, através das chagas, das duas chagas principais, o egoísmo e o orgulho, que nós ainda insistimos em carregar, né? Então, a benfeitora, ela ressalta também que brilha na imensa treva que nos arrodeia, né? Que estamos inseridos, brilham estrelas que são esses missionários do amor, trazendo para a gente essas lições preciosas, conforme nós vimos nessa mensagem que o Fidelis nos trouxe, e esta lembrança destes três vultos, né? Que já, como um exemplo pequeno, que já passaram por nós, né? Que nós comentamos no início da nossa fala. Então, nunca deixamos de receber esses espíritos missionários, trazendo paz, trazendo amor, anunciando a claridade que, por certo, estará vindo cada vez em maior número, né? Cada vez em maior número. E aí a gente tem nesta mensagem tudo isto, né? Ela é centrada, então, no amor de Jesus, né? No amor de Jesus e nas convocações que ele nos faz para que sejamos felizes. Esta é a proposta. E aí a gente pula rapidamente aqui para o capítulo 9, que é a proposta para o nosso estudo e comentário desta noite. Vitória da Luz, né? Em que a benfeitora vai estar nos falando, inicialmente, da formação do nosso planeta, né? Desse envolvimento que teve o psiquismo de Deus, divino, permitindo a chegada de espíritos que começaram a habitar esta grande massa e que estariam, com certeza, habitando um dia este nosso planeta. Tudo nesta época eram trevas densas. A constituição desta grande massa era, de alguma forma assim, escuridão, trevas densas, né? Os elementos, em sua origem, né, movimentavam-se e foram, de alguma forma, se juntando, se aglutinando uns aos outros lentamente, enquanto outros elementos se consumiam. E isto, na escuridão, os raios benéficos do Sol começavam a penetrar, promovendo nesta grande massa um desenvolvimento para o qual ela estava programada. E isso, com certeza, há bilhões de anos, muitos e muitos anos atrás. Então, nesta época, a nossa Terra era, assim, bombardeada ou visitava por muitos fatores que a sacudiam, e lentamente essas forças iam se equilibrando, iam se harmonizando. Foram necessários, com certeza, milhões de anos para surgir a primeira vida, né? Nesta formação inicial, começando ali pelas águas, que possibilitou, de alguma forma, a claridade onde não havia luz, onde eram só trevas, né? Então, com a descoberta, logo depois, nos diz a benfeitora, do fogo, foram surgindo incontáveis pontos de luz. Muito tempo depois, os conhecimentos científicos foram produzindo inovações, avanços, quando surge a eletricidade, não muito longe do nosso tempo. E as sombras passaram a ser diluídas neste nosso planeta, né?
na nossa Terra. Quantos estudos hoje, ela também nos traz esse comentário, quantos estudos hoje visam buscar, de alguma forma, eliminar, terminar com as sombras que ainda envolvem várias regiões da nossa Terra, ou nossa Terra, no período das 12 horas, né? Das 12 horas noturnas, através de possíveis satélites artificiais que captariam a luminosidade do Sol e, como espelhos, trariam claridade, brilho, quando a noite envolvesse o nosso planeta. Então, isto, com certeza, já é um estudo de muito avanço, possibilitando, quem sabe, diminuir ainda mais o que nós ainda encontramos como trevas, como noite em nosso planeta. Então, a gente vai ver também, conforme ela nos traz, o avanço, né, da ciência, com a arquitetura, com a engenharia civil, na edificações de prédios, de edifícios, de casas, que se apresentam extremamente transparentes, aproveitando ao máximo a luz natural, em que não há, de alguma forma, assim, pontos escuros dentro dessas construções, e já tem um número considerado de prédios, de edifícios e de casas com este propósito, com este objetivo de aproveitamento geral da luminosidade. Nós, particularmente, estamos tendo a oportunidade de construir uma casa nesse momento, e foi assim para a gente muito um ponto de muita observação, de interesse, que a gente aproveitasse ao máximo, não só a claridade natural, né? A claridade natural, como também a ventilação, formando o caminho da ventilação por esta casa, né? E está sendo para a gente, assim, motivo de muita alegria, porque a gente está em fase de concluir ela, mais uns 2 meses, 3 meses, a gente vai estar concluindo ela, estaremos concluindo ela, e isto foi, assim, um ponto que ficou muito bom, né? Então, as aberturas em todos os cômodos, e grandes aberturas, né? Com a possibilidade de estar entrando a claridade natural, né? Do sol, e também a ventilação, fazendo com que a casa seja muito transparente e ventilada, né? Acho que é uma preocupação, uma necessidade que todos nós, com certeza, deveremos ter ao se propor fazer, né? Algo do tipo, não é isso? Mas a benfeitora nos traz, ela nos fala nesta mensagem que existe uma outra face desta visão em relação ao nosso planeta. Ela nos mostra essa face exterior, né? Em relação às trevas do nosso planeta, mas ela nos fala também que existe uma outra face, e que é muito significativa, ou muito mais significativa, que merece de todos nós reflexões cuidadosas e um trabalho incansável, né? Ela vai se tratar da luminosidade interior do ser espiritual. Então, a benfeitura nos traz essa grande preocupação que devemos ter todos nós com relação a diminuir ou extinguir todo este lado sombrio que nós ainda carregamos, obscuro que nós ainda carregamos. Extinguir este lado que não nos traz de forma alguma nenhuma alegria em relação a gente trazer isto à tona, trazer isto à mostra para nós mesmos, para as outras pessoas que estão ao nosso redor. E isto deve ser uma preocupação de todos nós, de cada vez mais a gente buscar diminuir ou extinguir
este lado sombrio, íntimo de todos nós. Quando, meu sogro fala sempre isso, quando a gente começa a enxergar e perceber no outro determinadas atitudes e comportamentos que nós reprovamos, que nós nos chateamos, que de alguma forma nos deixa inquietos, tristes, revoltados, nós precisamos parar e tomar cuidado, nos diz meu sogro, seu Nilo Calazans, né? Devemos parar, devemos tomar cuidado, porque se isso está falando em nós deste jeito, é porque de alguma forma nós ainda carregamos isso conosco. Vocês percebem assim? Eu acho isso muito interessante. Então, nós devemos tomar cuidado com relação a identificar ou apontar os defeitos nos outros, porque muito que provavelmente nós ainda, por certo, estaremos carregando esses mesmos defeitos. E quem sabe isto seja um ponto, uma situação de cada um desses amigos, né? Desses companheiros que nós identificamos esses pontos a serem trabalhados. E muitas vezes nós temos não só esses, e muitos outros, e por certo eles também, não é isso? Nós estamos aqui nessa grande escola com este propósito, com este objetivo. Então, ela nos mostra que é muito mais significativa e que merece de nós todas as reflexões, né, com relação a tentar, de alguma forma, trazer luminosidade interior para nós mesmos, né? Então, nós precisamos colocar muito suor, muito esforço nessa transformação moral, como nos diz o codificador, o benfeitor, sendo hoje melhor do que quem conseguimos ser ontem, em relação a nós mesmos, não em relação aos outros. E com um pouco mais de esforço, amanhã buscarmos ser um pouco melhor de quem nós estamos conseguindo ser hoje, né? Este é o verdadeiro espírita. Não vamos querer, com certeza, em uma reencarnação ou numa proposta rápida e objetiva, alcançarmos degraus que outros irmãos já conseguiram, mas que com certeza foi o resultado de muito esforço, muito suor, muita luta, né? Muita luta para que eles chegassem até o degrau em que eles se encontram hoje, esse degrau de progresso, de avanço. Então, é preciso que a gente inicie, e todos nós já iniciamos, né? E a gente tem uma ferramenta, vamos estar falando mais à frente, maravilhosa, que é a doutrina espírita, para nos facilitar neste processo, desta busca, dessa transformação interior, dessa transformação moral. E os benfeitores nos traz que constantemente descem à terra missionários da luz, com este propósito, com este objetivo de ser para todos nós esses exemplos, essas bases da felicidade, não é? De termos o desenvolvimento do amor em nossas vidas, do uso da caridade, conforme nos traz também o benfeitor, colocando o slogan da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação, de sabermos que a caridade é este amor em movimento, em exercício, né? Em caminhada, e a gente poder realmente ter nestes missionários verdadeiros exemplos, né? De como e de por que segui-los, né? Para podermos, de alguma forma, estarmos todos juntos seguindo o maior e o único perfeito modelo que a Terra já
já teve, que é o nosso querido Jesus realmente. Então, nunca foi deixado de estar na terra conosco, missionários desta luz, vindas dos planos, né, das esferas superiores, com este objetivo de nos trazer, com seus exemplos, as bases da felicidade, né, para a gente poder realmente vivenciar de uma forma brilhante e melhor o amor e a fraternidade entre todos nós. Nunca estivemos de forma alguma esquecidos, desamparados, órfãos do próprio Jesus e desses benfeitores que vêm dar uma verdadeira sacudida em todos nós de tempos em tempos para que despertássemos para a realidade ao qual devemos estar todos nós olhando ou buscando, sem sombra de dúvida. E muitos desses missionários nós não entendemos ou não compreendemos. Eles foram, com certeza, incompreendidos, né? Alguns outros, não, nós aceitamos. E os espíritos desencarnados também se empenharam em demonstrar que só há, de alguma forma, vida. Existe a morte para o corpo físico, para o instrumento de trabalho, mas é vida após a vida. As duas realidades, ouvíamos essa semana, vivemos essas duas realidades simultaneamente. Não existe mundo espiritual e mundo material. Esses dois mundos, eles estão se relacionando, se interferindo constantemente, mutuamente, né? Então, na verdade, seria melhor para nós espíritas a gente buscar o entendimento de vivermos duas realidades simultâneas. A realidade espiritual e a realidade material, transitória, passageira, né? Mas nós, como espíritos, sempre temos a ideia e o entendimento de que somos imortais, não é isso? Então, o Espiritismo ele vem nos libertar, com certeza, para que a gente deixe de viver ou de transitar em noites densas, em trevas, em escuridões, em algo que isto pertence ao Pai Criador, não devemos ter entendimento algum sobre isso, aceitar. É preciso que a gente tenha realmente esta fé raciocinada, que a gente participe, porque isso, com certeza, será um grande facilitador para todos nós no caminho que vamos ter que percorrer. Então, o Espiritismo vem nos libertar desses atavismos, né? Vem libertar todos nós, seres humanos, para que a gente possa alcançar cada vez mais a plenitude, fazendo um bom uso, sem sombra de dúvida, de todos os seus postulados, de todos os seus ensinamentos. Fazer ao outro as lições de Jesus, aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para conosco. Mas se o outro ainda não está em condições de fazer aquilo que eu gostaria de receber, que isso não seja um motivo para eu ser pior do que o outro, fazendo o que eu não deveria estar fazendo para com ele. Porque nós temos o entendimento disso. Então, é importante que a gente tenha esta maturidade para a gente poder realmente, nesse convívio, nesta troca de experiências, estarmos fazendo aquilo que nos compete. Se a gente fizer aquilo que nos compete, nós, por certo, estaremos aproveitando o tempo que a divindade nos concedeu para esta experiência, para esta tarefa aqui neste momento, não é? Então, o Espiritismo em nossas vidas é uma verdadeira luz, iluminando os nossos caminhos,
iluminando as nossas ações, nos mostrando como e onde devem estar os nossos pensamentos, porque nós ainda vivemos em trevas exteriores, interiores. Com certeza. Quantas guerras neste momento acontecendo no nosso planeta? Terríveis. Quantos sofrimentos acreditamos que desnecessários poderíamos estar resgatando de outra forma, não é? De outra forma. Mas quantos sofrimentos ainda estamos vivenciando ou fazendo outros irmãos vivenciar ou fazendo de conta que não estamos vendo que outros irmãos estão enfrentando situações desafiadoras, tormentosas, dolorosas, né? Os chamados invisíveis por nós, ainda nos dias de hoje, né? Então, é preciso que a gente tenha, de alguma forma, o desejo de diminuir ou de extinguir esses conflitos, fazer com que eles desapareçam por completo do nosso convívio, do nosso planeta. Estamos nesse caminho e a benfeitora vem nos mostrar que nós somos o somatório dessas nossas vivências, dessas nossas experiências evolutivas, não é isso? Ou seja, nós somos construtores do nosso próprio futuro, quando ela nos diz que a semeadura é livre, está à disposição de todos nós. Ela nos traz isso. Então, nós somos verdadeiros os construtores deste nosso futuro, porque nos é livre esta semeadura. Através do livre-arbítrio, nós podemos, com certeza, estar fazendo as opções necessárias para que a gente possa construir aquilo que estaremos colhendo no futuro. Mas ela nos traz também a responsabilidade quando ela nos diz que a colheita é obrigatória. Então, nós somos, com certeza, responsáveis por tudo aquilo que plantamos e estaremos colhendo o que fizemos no passado em algum momento da nossa caminhada. Quando os benfeitores, né, enxergarem que já temos as condições necessárias de colher, as forças necessárias de colher tudo aquilo que plantamos. Quando estivermos com os ombros fortes para carregar o peso que insistimos em semear na nossa vida e, quem sabe, na vida dos nossos irmãos, não é isso? Então, nós somos todos, sem exceção, possuidores de um livre-arbítrio, desse presente maravilhoso que Deus nos concedeu, de podermos fazer as escolhas as quais nós desejamos, almejamos, não é? E nós temos este conhecimento da realidade que nós vivemos nesse momento. Somos espíritos vivendo uma experiência no mundo físico. Nós temos, sem sombra de dúvida, todos os instrumentos que precisamos, todos os instrumentos indispensáveis para a conquista da nossa felicidade, para a conquista da alegria de viver, do sentido de vida, de propósito de vida, de vivenciarmos o amor. Tudo o que nós precisamos está conosco. Tudo o que necessitamos está perto de nós. O melhor, o essencial está perto de nós. Nós podemos alcançar, com certeza, uma paz verdadeira, legítima, que vai, sem sombra de dúvida, nascer da nossa consciência correta, da nossa consciência e da nossa conduta
pautada na retidão, pautada nos ensinamentos do Evangelho, né? Sem sombra de dúvida, nós podemos ter uma vivência digna, não é isso? E estarmos já, de alguma forma, vivenciando a leveza, a tranquilidade, a paz, a alegria, não é? Que precisamos. Nosso querido Raul Teixeira, já ouvimos várias vezes dele dizer, quanto mais vivermos preocupados com aquilo que não estaremos levando daqui, maior será o nosso sofrimento quando, nesta dimensão, nós não mais estivermos, né? Quando tivermos que enfrentar o fenômeno da morte do corpo físico. Então, maior será o nosso sofrimento. E aí nós vamos lembrar do nosso querido tio Nilson, fundador da Mansão do Caminho, quando ele, poucos dias depois do seu desencarne, ali em 2013, quando ele nos disse que tudo passa, só o amor permanece. Tudo passa, só o amor permanece. Então, quanto mais estivermos apegados às coisas materiais, isto, sem sombra de dúvida, estará gerando sofrimento, e um sofrimento desnecessário para nós mesmos. Então, cabe aí o nosso olhar, o nosso entendimento em relação a isso, e buscarmos, com certeza, viver como se hoje fosse o momento, ou seja, o dia do meu retorno, da minha partida dessa experiência, para retorno à verdadeira vida, que é na condição de espíritos imortais que somos todos nós. Para isso, nós vamos precisar ficar atento a todo tipo de contendas, né, de intrigas, rotineiras, contínuas, que estaremos vivenciando, todo tipo de ressentimento, de todos os fatos desagradáveis que a vida, por certo, estará trazendo para nós, para um olhar diferenciado, como prova ou como expiação, não é? Para que a gente realmente se livre de tudo que possa ser inveja, paixões, ciúmes, né? Ganância, orgulho, vaidade, o egoísmo, né? Que a gente possa realmente ceder lugar aos sentimentos nobres de fraternidade, de amor, de solidariedade. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós esta realidade de que não há morte. Isto, com certeza, deve ser para nós um entendimento, um conhecimento que faça com que a gente tenha uma vida diferente em relação aos outros irmãos que não creem nisso, que vão estar apostando todas as fichas no aqui e no agora, não é? Na busca dos prazeres imediatos, porque estamos mergulhados nesta armadura física, material. Nós não podemos nos esquecer da nossa verdadeira realidade, que somos espíritos imortais. Então, nós vamos saber com isso o verdadeiro sentido de aqui estarmos, né? Isto, com certeza, será um grande farol em nossas vidas. Se nós pararmos para pensar seriamente sobre esta nossa realidade, que estamos todos inseridos, mergulhados nessa, os esforços que nós estaríamos empreendendo na nossa transformação interior, nesta nossa modificação íntima, né? Nesta nossa libertação da nossa ignorância,
da nossa falta de entendimento dos propósitos de Deus com relação à nossa criação, em relação a termos todas as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, olhar aí essas pessoas como as melhores para o nosso adiantamento, para o nosso progresso. Porque muitas vezes vamos precisar diminuir ou eliminar arestas que ainda nos machucam, né? Então, temos realmente ao nosso redor, perto de nós, todos os materiais que precisamos para estar dando... Tem mais da Maria, né? Estarmos dando seguimento a este processo de transformação íntima, da nossa mudança moral, fazendo com que a gente tenha realmente uma experiência digna, valorosa, em que a gente não desperdiçou o tempo, malbaratando o tempo de forma alguma que nos foi concedido para estarmos. E não precisamos estar falando, né, 4 vezes mais a população da Terra de espíritos na faixa de vibração do mundo espiritual, na vida espiritual. Podemos imaginar quão difícil não deve estar sendo estas possibilidades de retorno à reencarnação. Então, a gente ter esse conhecimento e malbaratar esse tempo que está sendo concedido para cada um de nós, realmente não entender e conhecer e vivenciar os propósitos, a realidade realmente do que Deus espera de cada um de nós, de podermos ser instrumentos nas mãos desses benfeitores, nas mãos de Jesus, do Pai, de infinito amor e bondade, para que todos possamos estar aproveitando ao máximo, crescendo ao máximo nas nossas experiências, né? Então, vamos ver que a valorização da nossa experiência na carne, esta percepção de que somos espíritos encarnados, não é? E que precisamos estar crescendo moralmente e espiritualmente, tendo em vista que morrer é simplesmente estarmos viajando de retorno à nossa verdadeira vida. Nós precisamos ter uma consciência rígida, severa, com relação às nossas atitudes. A gente dá a possibilidade, dar o entendimento, ter o entendimento, a compreensão de que o outro pode ser do jeito que ele acha que tem que ser, mas cobrarmos de nós mesmos, com muita dureza, com muita firmeza, o dever de ser quem nós precisamos ser. O objetivo e o propósito é esse. Ninguém muda ninguém, não é verdade? Mas nós precisamos ter este olhar para a nossa vida, cobrando de nós mesmos quem nós já devemos e podemos ser. O que tenho que fazer, qual deve ser a minha atitude frente a esta ou a esta situação, para que a gente possa, realmente, a gente lembra de um casozinho rápido em relação a uma mãe que leva um filho para conversar com Gandhi, né? Seu Gandhi, eu gostaria que o senhor conversasse com meu filho, que ele está comendo muito açúcar, está comendo açúcar, que o senhor dissesse para ele não comer esse açúcar. Gandhi se abaixa, olha para aquela criança, fica olhando para aquela criança, não diz nada, depois se levanta e diz: mãe, traga ele daqui a 10 dias, 15 dias, né? E pediu que trouxesse e tal. Aí a mãe, depois do período que o Gandhi solicitou, retorna lá com a criança: seu Gandhi, sou aquela mãe e tal,
que trouxe naquele dia, filho, que está comendo muito açúcar, o senhor pediu que voltasse hoje perfeitamente. E ele aí se abaixa para a criança, olha a criança e diz, sua mãe ama muito você, gosta muito de você. E você não deve comer tanto açúcar, você deve diminuir ou não fazer uso do açúcar. E pronto, disse aquilo, que a mãe gostava, então que ele não devia comer açúcar. E a mãe, mas seu Gandhi, o senhor não poderia ter dito isso 15 dias atrás para ele? Precisar eu voltar hoje para o senhor dizer isso? É porque há 15 dias atrás eu também comia açúcar. Então, é um exercício que o Gandhi se impôs, né? Iniciou de não comer para ter força, para ter respaldo na sua fala em relação a ele poder dizer àquela criança que não deveria comer açúcar. Mas há 15 dias ele também comia açúcar. Ficaria um discurso distante da prática, não é? E nós precisamos ter este entendimento de que o nosso discurso tem que estar respaldado pela prática. Se nós ainda não temos como exercitar ou como praticar tudo aquilo que já identificamos, que é necessário para a nossa vida, nós precisamos, com certeza, iniciar isso. Tentar hoje, se não conseguir, está no processo, mas tenta amanhã de novo, vamos tentar de novo, e assim a gente vai seguindo sem sombra de dúvida. Um dia a gente estará, por certo, conseguindo. Então, precisamos deixar de estarmos apegados às coisas pequenas, a tudo aquilo que nós não vamos estar levando daqui. A doutrina espírita como este farol, como esta luz maravilhosa em nossas vidas, nos trazendo esta realidade, não é? Quantos desgastes. Nós ouvimos, tio Divaldo, recentemente, né, um trechozinho, um cortezinho que se colocar no Instagram, eu acredito, né, quando ele pergunta à benfeitora, perguntou um dia à benfeitora, qual o melhor método para que a gente possa consolar o maior número possível de pessoas, né? E a benfeitora diz para ele assim, fazer o evangelho no lar. Ensine a eles a fazer o evangelho no lar. Nós dedicamos muitas horas, diríamos, 24 horas do nosso dia, correndo atrás de coisas que nós não estaremos levando daqui. Quanto tempo a gente dedica para trazer Jesus para dentro da nossa casa? Para o nosso convívio familiar? Quanto tempo na semana a gente dedica a isso? Quantas vezes vamos iniciar uma prece antes de dormir e mal a gente começa, a gente já está dormindo. A gente já se esqueceu da prece, desta preparação para a gente ir para uma experiência na realidade espiritual. Quantas vezes? Então, a benfeitora nos traz, através de tio Divaldo, né, esta importância do evangelho no lar. Com esta luz, conforme o capítulo nos traz, né? Vitória da luz, de trazer esta verdadeira luz como um consolo para dentro da nossa família, para o convívio nosso com a nossa família, de estar naquele momento dedicando e observando este maravilhoso encontro com Jesus em nossas vidas, trazendo harmonização, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo proteção, forças, né, para o enfrentamento de tudo aquilo que nós ainda consideramos como dificuldades em nossa vida, nesse momento. Dificuldade agora, mas, por certo, deixará de ser amanhã. Estaremos vendo com a outra perspectiva, com outro olhar amanhã. Então, nós precisamos estar diminuindo todas as mágoas, né? Muitas delas injustificáveis, por situações, por ocorrências insignificantes. Nós precisamos ceder lugar em nossas vidas a esta compreensão
a este verdadeiro sentido da nossa existência. É importante valorizarmos a experiência de estarmos vivos na carne, sem sombra de dúvida. Mas não podemos, de forma alguma, deixar de valorizar, e muito mais, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, não é? É preciso que a gente tenha este olhar, tenha esta dúvida, esta vista, esta percepção, não é isso? Por certo, muitos de nós, por ainda não compreendermos a brevidade da nossa experiência física, um piscar de olho em relação à nossa vida como espírito, né? Uma experiência dessa é como se fosse um piscar de olhos, né? Que nós podemos, em frações de segundo, talvez nos comprometermos, meu Deus, há séculos, talvez, né? Comprometermos várias reencarnações com algo que a gente venha a fazer que não deveríamos estar fazendo, mas que também poderá estar fazendo com que a gente alcance, por certo, muitos degraus em relação ao que a gente já pode e venha a fazer em benefício dos outros, não é? Então, é importante que a gente tenha realmente todo esse entendimento de como é breve essa nossa experiência física. A benfeitora nos chama a atenção neste capítulo, né? Quantos de nós lutamos uns contra os outros? O que vamos ganhar com isto? Ganharemos sim, se estivermos de mãos dadas, uns com os outros, juntos, unidos, é onde a gente vai estar, com certeza, conseguindo somar. Lutando um contra os outros, nós estaremos diminuindo, nos dividindo, nos separando, nos comprometendo, né? E estaremos, por certo, dando vazão. Ela também nos traz esse grande ensinamento. Vazão aos nossos sentimentos ainda inferiores, ferozes, né? Sem ver que tudo isto é passageiro, tudo isso estará se modificando muito em breve. É um ponto de vista, ou seja, é a vista por um ponto, não é a visão completa, total, não é? E um dia nós vamos entender toda esta realidade, estaremos vendo que a luta, o embate, a contenda, ela é inútil, não é? Estaremos entendendo que a necessidade é de estarmos segurando-nos pelas mãos e pelo coração uns aos outros. Esta é a grande necessidade de todos nós, não é? Segurando-nos, unidos pelas mãos e pelos corações. Isto, com certeza, será uma grande luz de vitória em nossa experiência física, em nossa vida espiritual, sem sombra de dúvida, né? E estaremos, com isto, aproveitando todo o tempo que nos for concedido e, quem sabe, recebendo oportunidades para darmos seguimento a todo este trabalho, como moratórias, verdadeiras moratórias, né? Para que a gente possa realmente ser esse instrumento cada vez mais aferido, calibrado nas mãos desses benfeitores, em auxílio e em socorro aos nossos irmãos, né? E aí ela nos traz também esta visão de todos nós que vivemos num verdadeiro desfile, e ela nos traz esse desfile num carro de
de ilusão, né? Que amanhã nós estaremos percebendo toda essa situação e lamentaremos e muito, né? Porque a gente não valorizou o tempo da forma como deveríamos valorizar, correndo e buscando as coisas que são mesquinhas, que são passageiras, desnecessárias. Quando ela orienta o Tirivaldo em relação ao Evangelho no Lar, ela diz assim, é a coisa simples, é fazer a coisa simples. E a coisa simples, que ela traz no exemplo, é trazer Jesus para dentro da nossa experiência. E a gente poder, nos momentos de grande dificuldade, a gente poder dizer assim, se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, qual seria a atitude de Jesus frente a isso? Como Jesus estaria agindo se ele em meu lugar estivesse? Né? E a gente poder assim, olha, eu não devo fazer isso, não, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso, porque é assim que Jesus estaria agindo se em meu lugar ele estivesse. E se a gente fizer isso, a nossa leveza, a nossa alegria depois, a nossa satisfação depois, o entendimento do que fizemos, de podermos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, não há dinheiro algum que pague isso, né? Então precisamos viver na simplicidade realmente, na ternura, na humildade, no companheirismo, né? Que são as coisas essenciais para a nossa experiência terrestre. Vamos estar, com certeza, ganhando a simpatia, a afabilidade dos benfeitores espirituais que estarão nos incentivando, né? Construindo realmente verdadeiros caminhos seguros para, quem sabe, outros poderem vir conosco nesta travessia, não é? Quantos de nós poderemos ser esses puxadores, não é? Esses iniciadores, quem sabe, trazendo outras pessoas. A exemplo do nosso querido tio Nilson, tio Divaldo, com vários outros amigos, de fazer aquela obra, e a gente vê hoje 4.500 pessoas passando por dia naquela casa, sendo atendido, e que não vai, com certeza, conseguir se não tiver várias outras mãos, vários outros corações fazendo por onde aquilo tudo aconteça, durante os dias em que suas portas estejam abertas, né? Mas teve alguém que iniciou lá atrás. Então, é importante que a gente tenha esta visão. O horário está caminhando aqui, já próximo, vamos ver se a gente faz o fechamento. Eu acredito que não foi por outro motivo que Jesus nos disse que o amor é o essencial para que nós conseguíssemos o reino dos céus. Esta construção do reino dos céus, esta vivência nossa no reino dos céus, só será possível através da vivência do amor. Conforme nós falamos que a caridade é o amor em movimento, Fidelis nos trouxe de forma brilhante, na sua leitura inicial, né, esta visão da caridade, da esmola, esse sentimento de amor que deve estar sendo a estrada, o caminho, né, o líquido por onde estaremos todos mergulhados nesta nossa caminhada. Jesus nos traz este entendimento, ou estabelece que realmente o amor, né, ele é esse sentimento importante e necessário, essencial para que a gente conquiste o reino dos céus. Este reino que nós ainda estamos de forma não muito clara,
tentando acessar esta porta de abertura, mergulhado nas noites das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas sombras que precisam ser trabalhadas, não é? Mas que Jesus é o grande farol a iluminar as nossas vidas, as nossas consciências, a estarmos sendo carregados muitas vezes por ele e pelos nossos anjos da guarda, com este propósito, com esse objetivo de alcançarmos todos o propósito e o objetivo para o qual nós aqui estamos, nessa experiência física. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos irmãos aí, na figura do nosso querido Alberto, pelo convite. Nesta leitura, nesta reflexão do que nos traz a benfeitora Dona Joana de Ângeles, nesse capítulo Vitória da Luz, nessas observações, de trazer para nossas vidas o Espiritismo como esta luz que brilha Jesus nas nossas consciências, que faz brilhar Jesus em nossas consciências, com muitas observações, muitos direcionamentos preciosos, seguros de como e de por que devemos assim estar agindo, para que a gente possa realmente aproveitar esta experiência, sendo reconhecido por esses benfeitores e pelo Mestre como instrumentos cada vez mais aferidos e calibrados para o exercício deste amor, da caridade, para conosco mesmo e para aqueles que estão ao nosso redor. E se pudermos estar fazendo isso de forma conjunta, como nós estamos aqui nesse estudo, né? Nesta oportunidade, juntos, uns ajudando aos outros, sem termos o propósito, o objetivo de nos enxergarmos melhor do que ninguém, do que o outro, de forma alguma, mas de estarmos juntos. Hoje, quem sabe, alguém nos dá a mão pedindo ajuda, pedindo socorro. Mas amanhã, por certo, seremos nós que estaremos com a mão estendida, buscando esse auxílio, esse socorro. Mais uma vez, obrigado, gratidão, e esperamos ter contribuído com as nossas reflexões aí em relação a este capítulo 9 desta obra belíssima da benfeitora Dona Joana de Ângeles, né? Nos trazendo informações preciosas de como tem que estar sendo o nosso caminhar nesta vida que só há vida, nessa experiência física transitória passageira. Como tio Nilson, tudo passa, só o amor permanece. Muito obrigado. Gratidão, Fidelis, gratidão, Alberto, a todos. Ok, Amorim, muito bom, muita boa sua reflexão, sua palavra sempre vai ser uma palavra assim consoladora, uma palavra de otimismo, entendeu? O que você relatou aí foi muito bom. Você relatou entre as guerras, o acontecimento que está tendo no mundo, né? A gente não sabe porque o ser humano não está ainda em uma boa compreensão. Sabemos que as guerras, né? Você tem muitos crimes, você tem muita matança de crianças, de idosos, e eu não sei o pensamento desses líderes, né? E o que é que ele reflete depois da morte? Ele acha que vai deixar a vitória com tantas mortes nas costas, né? Aí é para refletir, né? E também você falou sobre a semeadura,
que é livre e a colheita é obrigatória. Isso. O ser humano ele tem que entender o que plantarmos aqui, vamos colhermos, né? Então, não adianta plantar o mal e pensando que vai colher o bem. Não vai. Demora, pode até demorar, né? O resultado, mas não vem boa coisa para ele. Falou sobre o orgulho também, né? O orgulho, o egoísmo, o ódio, né? Tem muitos líderes cheios de ódio aí, jogando para a população, para odiar um ou outro, né? Mas que geralmente, como eu falei, quem tem o amor no coração vai ver isso aí, que nada disso vai adiantar, briga, né? Sim. E você falou também na valorização da carne, né? E devemos, claro, valorizar a carne, mas sabemos que a carne é passageira, tudo passa, né? Vamos valorizar mais a vida melhor, a vida simples, uma vida de humildade, um ajudando o outro. E aí vamos valorizar mais a nossa alma aqui na Terra. E outra coisa que você falou muito bem, ninguém muda ninguém, né? Tá certo. A gente não vai mudar o mundo, a gente é que tem que se mudar e muitas coisas a gente tem que sair de cena porque aquilo ali não está servindo de nada para nós, né? O nosso desenvolvimento humano. E eu tenho aqui um resumo aqui que fala sobre a vitória e a luz. Eu vou ser breve, porque o pessoal também não sei se quer dar opinião. Ela fala mais ou menos assim: a vitória da luz no Espiritismo representa o triunfo de evolução espiritual, do amor e da sabedoria sobre a ignorância e o egoísmo e as trevas da alma. É uma superação da crise através de reforma íntima, educação do espírito e vivência do evangelho, sinalizando a redenção planetária e a imortalidade. Ele fala também aqui o significado. Não é um evento mágico, mas um processo de melhoramento pessoal contínuo, onde o espírito se ilumina com virtude, como empatia, simplicidade e humildade. Falar também aqui no contexto na crise, José Carlos de Lu, em Na Luz da Vitória, ensina que a luz vence ao compreendermos as crises como ferramentas de aprendizado, superando as trevas com amor e fé. Depois ele fala aqui, redenção planetária. A filosofia do bem proporciona esperança, sendo a vitória do espírito imortal, que caminha em direção ao conhecimento, vencendo a escuridão. Fala também o esforço, deixa eu completar aqui. Ele fala também o esforço coletivo, a vitória da doutrina espírita ou a bandeira alvinitente. Depende do esforço conjunto para que a luz passe e supere os obstáculos. Em suma, é o processo que se torna uma pessoa de luz, iluminando a vida ao redor e evoluindo espiritualmente. Foi aqui que eu peguei um resumo aqui falando sobre a vitória da luz. E parabéns, viu, Amorim? Parabéns. Obrigado, Fidelis. Obrigado, Fidelis. Realmente, eu que agradeço, porque eu acho que a gente, nesta proposta de buscarmos entender para construir, junto com a benfeitora ou com os benfeitores, algum pensamento, alguma fala, nós estaremos, com certeza, como aquele que carrega o lampião com a claridade em primeira mão, né? Ou com um caminho mais claro, talvez em função de estar carregando consigo o farolzinho, né? O farolzinho. E a benfeitora nos traz nessa mensagem, conforme você leu aí esses resumos, né? Ela abrange muita coisa, rapaz, muita coisa, é riquíssimo, né? Os comentários e os apontamentos que ela nos traz como luz, realmente, vitória da luz, né? E tivemos a oportunidade, só para a gente concluir, Fidelis,
de uma vez fazer uma visita na Chapada Diamantina, em que fomos visitar uma caverna, né? Caverna, gruta, como é que chama? É a caverna. E a gente saiu andando, rapaz, aqueles caminhos que a gente viu que, com certeza, há não sei quantos milhões de anos atrás, muita água circulou por ali. Então, tinha aquelas estalactites, estalagmites, né, que formam de cima para baixo, de baixo para cima. Coisa linda. Quando aquela pessoa que estava com um bujãozinho de gás pequeno, né, e com um lampiãozinho, fez assim: agora nós chegamos ao final, na saída, agora nós vamos fazer um retorno a esta caverna. E para fazer uma experiência única, eu acredito, na vida de vocês. E quem não se sentir à vontade, fica aqui nesse ponto, porque realmente nós vamos fazer algo que talvez algumas pessoas não queiram. Nós vamos, em um momento, lá dentro da gruta, apagar o lampião. A nossa lamparina será apagada e nós estaremos dentro de uma grande caverna completamente escura, sem nenhuma luz. Nós não estaremos enxergando um palmo na frente. Não estaremos enxergando uns aos outros. Não estaremos vendo nada. E essa experiência é uma prática nossa e algumas pessoas se sentem mal por vivenciarem isso. Então, quem não se sentir à vontade, fique aqui. E poucas pessoas entraram para fazer. Mas, meu amigo, quando chegamos a um determinado ponto dessa caverna, dessa gruta aí, agora vamos fazer um círculo e eu vou estar desligado. Aí foi diminuindo e apagou. Ficamos alguns segundos num breu total. E aí a gente percebe como deve ser difícil vivermos em nossas vidas, né? Percebemos isso. Vivemos em nossas vidas, em muitos momentos, em verdadeira escuridão. Revoltados, desgostosos, enraivecidos, né? Ou afastados uns dos outros, apartados uns dos outros, por besteiras, muitas vezes, sempre besteiras, né? Quantos de nós tivemos um relato de uma pessoa que vinha caminhando na orla aqui de Salvador, ela, o esposo, e o irmão dela veio caminhando no sentido oposto. Mas esse esposo dela, com o cunhado, com o irmão dela, já não se falava há mais de 20 anos. Quando se encontraram os três, o esposo dela caminhou mais uns 4, 5 metros à frente e ficou ali esperando. E ela conversando com o irmão. Mas ele resolveu quebrar esse gelo de mais de 20 anos. Voltou: vem cá, rapaz, já tenho 70 anos, barbudo, 2 velhos barbudos, a gente. Eu não sei nem mais qual o motivo que a gente não se fala há tantos anos, rapaz. Você não já acha que já está na hora da gente acabar com isso, não? E aí se abraçam os três em choro, meu irmão. E que maravilhoso foi aquele ter quebrado aquele gelo, naquele dia. Acabou. Acabou aquela divisão, aquela separação. Dentro da família, um almoço, uma coisa. Quantas vezes deixaram de ir porque o outro estaria lá, rapaz, para nem ver a cara do outro, né? Mas, graças a Deus, teve naquele dia, um retornou e disse: vamos acabar com isso, rapaz. E realmente acabou e foi maravilhoso. Vivem hoje em outra realidade, não é? Isso é uma luz, uma vitória da luz. Então, neste dia, nessa experiência na caverna, um palito de fósforo, quando foi aceso para acender de novo a lamparina. Que maravilha, que acabou com aquele breu todo, um negocinho minúsculo. Acabou com aquele breu todo, né? Então, não existe, com certeza, esta escuridão. Existe a falta de luz, de claridade que nós podemos e devemos colocar em nossas vidas. Esse é o propósito e o objetivo, e Jesus está sempre trazendo este como farol, né? Trazendo no Espiritismo este grande farol para as nossas vidas. Precisamos saber fazer uso deles, né? Ok, Amorim. Muito esclarecedor isso aí que você falou. Com certeza. Alberto, pode comentar, pode fazer seu comentário aí. Você está com a mão suspensa.
Boa noite a todos mais uma vez e agradecer ao nosso amigo Amorim pela maravilhosa reflexão que ele trouxe para todos nós. Amorim, eu quero fazer uma pergunta a você, meu amigo, é trazer luz. Eu penso que luz, a vitória da luz é a vitória do amor e também a vitória do esclarecimento. A gente sabe que tem pessoas que se decepcionam, né, com o espiritismo, mas julgando segundo o comportamento de nós espíritas. E aí acha que espiritismo é movimento espírita, né? Como a gente trazer luz para as pessoas, né? Que há uma diferença do espiritismo para o movimento espírita, né? E muitas vezes há uma confusão, as pessoas se confundem e perdem a oportunidade de extrair do espiritismo a essência, né? Traga a luz para a gente aí, meu amigo, essa vitória da luz nesse entendimento. Maravilhosa essa sua reflexão. A doutrina espírita, ela é, com certeza, esse grande farol. Mas quando nós vamos interpretar essa doutrina espírita, nós colocamos um pouco de nós. E esse pouco de nós, muitas vezes, começa a interferir, começa a dar sentidos ou caminhos, desvios, atalhos, que não precisávamos, de forma alguma, estar buscando. É nas coisas simples, conforme o tio Divaldo nos trouxe. Trazer Jesus para dentro da nossa casa, trazer Jesus para a nossa vida. O evangelho no lar como esse grande farol, esta grande luz em nossas vidas. Buscarmos neste convívio com aqueles que são mais próximos de nós. O verdadeiro sentido de estarmos juntos. O propósito de estarmos juntos. É tudo e são todos que precisamos que estejam ao nosso redor. É o que necessitamos. E muitas vezes a gente está preocupado com várias outras coisas grandiosas. Se a gente não fizer o que Manduce fez, eu não estou fazendo direito. Não é? Ela fez pelo degrau que ela já conseguiu palmilhar, ou subir, ou chegar. Mas nós podemos fazer tão grandes coisas com, exemplo, a nossa família, a nossa extensão da família, e a gente vai estar aproveitando esse tempo de forma correta, brilhante. Então, esta vivência espírita e as pessoas estarem buscando nesta vivência espírita, e aqui não devemos deixar de ter este entendimento e esta percepção da nossa grande responsabilidade, conforme a benfeitora nos traz, para que outros possam estar seguindo nossos passos. Olha aqui, que responsabilidade grande. De termos a nossa consciência severa, austera, de como tem que ser o nosso proceder, o nosso caminhar. E não estarmos preocupados ou desejosos de modificar, alterar, interferir de forma alguma naquilo que é claro, é simples e é o necessário para a nossa vida. Se eu fizer desse jeito, já está na hora de eu fazer de forma diferente, então vou criar isso aqui para que todo mundo me olhe como o melhor, como o mais preparado, como o último biscoito do pacotinho. Não, não temos que ter esta intenção ou esta percepção. Então, a doutrina espírita é algo que nós precisamos, com certeza, vivenciar, preservar os seus postulados, entendê-los, colocá-los em prática em nossas vidas. Buscando a simplicidade, na humildade, né? No desejo e no propósito de sermos instrumentos e não o bambambam do negócio, e não o melhor do negócio, e não o único, ou o maior em relação a isso. Quando a gente faz isso, a gente está criando movimentos diferentes, desnecessários para o nosso caminhar. E aí a gente cabe
a gente parar, recordar, tem algo errado, tem algo que eu não preciso e não devo estar trazendo para a minha prática, para o meu caminhar. Para e vamos na simplicidade. Simplicidade. Fazer as coisas simples, no convívio, principalmente daqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos a nós. Fazer e fazer bem feito. É isso que nós precisamos e devemos. Olha, se a gente for ver tio Divaldo e tio Nilson, tio Divaldo na projeção, na aparência, na divulgação, no mundo inteiro. Tio Nilson por trás, carregando o piano. Carregando o piano. E sempre se perguntando o que eu tenho a aprender vivenciando isso que eu estou vivenciando. Na humildade, na simplicidade, né? Tio, não tem nada de comer para dar para esses meninos. 785 filhos passou na mansão do caminho. Quantas vezes as tias da cozinha chegaram e disseram, tio, a gente não tem nada para dar de comer a esses meninos. E ele pegava 2, 3, 4, 5, os maiores, descia naquelas matas lá dentro da mansão para pegar um macaco, uma cobra, um tatu, ou folha de taioba, o que achasse, para botar no ensopadinho, para botar na panela e um bocado de menino ter que comer. Na simplicidade, não é? Na prática do amor, vivendo pelo outro, enxergando o outro. Espero ter contribuído, Alberto. Com certeza, esclareceu bastante. Obrigado. Fidelis, se fosse possível, depois da prece final, tem uma musiquinha para a gente ouvir. O título da música é Vitória da Luz. Olha. E aí, no final, depois da prece, a gente escuta essa linda música. Dá certo. Então, se não tiver mais ninguém para acrescentar a reflexão, a fazer a pergunta a Amorim, então, Amorim, queríamos que você fizesse um prece final aí para finalizar o trabalho dessa noite. Perfeito, Fidelis. Vamos, então, buscar nesses instantes elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos por esses instantes de convívio com irmãos, no propósito do entendimento, do aprofundamento, do conhecimento, da doutrina espírita, para podermos ter práticas melhores, mais iluminadas, mais clareados, por tua luz, Jesus, por tua claridade, por tua transparência, dando-nos sentido verdadeiro do nosso existir. Então, mestre, gratidão eterna por tudo quanto recebemos até aqui e de assumirmos junto a ti e aos benfeitores o nosso compromisso de sermos instrumentos para o trabalho de união, de fraternidade, para todos os irmãos, todos aqueles que venham a precisar do nosso auxílio. Despede-nos com a tua paz, com o teu amor, e agradecidos ficamos com a mensagem da benfeitora Dona Joana de Ângeles, através do trabalho incansável do nosso querido Divaldo Franco, tio Divaldo, que ele possa receber os nossos sinceros sentimentos de saudade, de carinho, de amorosidade, onde quer que se encontre. Fica conosco, Jesus, em nossos corações,
guarda-nos com a tua paz. Que assim seja.